E o Novo Horizontino vence mais uma na Série B. Nesse momento é o vice-líder com 30 pontos. E a campanha do Novo Horizontino fora de casa, ela é surreal. É o melhor visitante de forma disparada. Tem 17 pontos conquistados em 10 jogos. São 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É um time muito azeitadinho, né? Muito bem organizado por Eduardo Batista. Agora, o aproveitamento do Novo Horizontino dentro de casa não é tão bom assim. É o 16º colocado apenas, com 13 pontos conquistados. A campanha do Novo Horizontino é tão boa fora de casa que, se você transportar essa tabela do visitante para os mandantes, o Novo Horizontino ele seria basicamente o 9º colocado. Para vocês verem o quão boa essa campanha do Novo Horizontino fora de casa. Mas, mais uma vez, dentro de casa é uma campanha ruim. O time venceu e, nesse momento, quando a gente pega a tabela geral, está com 30 pontos conquistados e o Santos vem ali com 33 pontos, depois vem o Mirassol com 29, Vila Nova com 29, América Mineiro com 29 e Sport com 28, com 2 jogos a menos. Pelo aproveitamento, o Sport ainda continua como vice-líder da Série B. É aquele mesmo ponto, né? Se vencer o jogo atrasado contra o Operário, já vai a 31, já fica 2 pontos do Santos e já é o vice-líder da Série B. Se vencer os 2 jogos atrasados, aí já seria o líder. Chegaria a 34 pontos conquistados, tá? Depois vem o Ceará com 26, aí vem o Operário com 26, com um jogo a menos em relação à maioria, o Goiás com 25, o CRB com 24, e hoje joga Avaí Botafogo de São Paulo. Para quem está por fora, hoje, 9 horas da noite, vai acontecer o jogo lá na Ressacada. Se o Avaí vencer, o Avaí vai a 27. Não ultrapassa o Sport. Então, basicamente, o final dessa rodada termina dessa forma. O jogo de Goiás e Amazonas foi adiado. Não sei para quando é que foi colocado esse jogo aí na Série B. Mas problema do Goiás, problema do Amazonas, a rodada vai terminar assim, o Sport em sexto, a um pontinho do G4, e mais uma vez, a projeção de pontos, independente do resultado do jogo do Goiás, do jogo do Avaí, é a mesma. 62 pontos, tu crava o teu acesso da B para A. A régua tá baixa, o sarrafo tá baixo. E é 62 para garantir pelo aproveitamento, porque pelo aproveitamento tem 61, para você garantir 61 mais 1, né? Que daria 62. Porque qual é a garantia que com 61 com a pontuação da projeção tu vai subir? Nenhuma, porque pelo critério de saldo de gols ou número de vitórias, tu pode não subir. Então, o 62 é o número mágico nesse momento para tu garantir o teu acesso, tá, gente? Vamos passar para os gols, vamos passar para a análise do jogo também, porque parece que o Novo Horizontino encantou, né, lá no Pará. Não foi assim. Série B é muito detalhe. Teve até um momento na transmissão que o comentarista fala o seguinte: Série B é uma caixinha de surpresa, você tem que esperar a loucura a qualquer momento. E foi isso que aconteceu no jogo. O Novo Horizontino não fazia um jogo melhor do que o Paysandu, muito pelo contrário. O Paysandu fazia um jogo para vencer do Novo Horizontino no Pará. Mas é o tal do detalhe, é o time que tem uma qualidade técnica melhor, é um time que consegue decidir mais os jogos. Vence a partida, isso é o detalhe. A gente pode ficar, não foram as questões táticas, foram a questão coletiva, olha a movimentação do jogador, olha o planejamento, olha. Mano, no final das contas, a gente tem que aceitar que futebol é detalhe, é circunstância, pô. O cara chegou, fez, o outro perdeu, é isso. Não tem que... o outro time estava muito mais arrumado do que só porque ganhou o jogo. Não, pô. Série B é muito detalhe. Você não necessariamente, para subir, tem que jogar um grande futebol. Você tem que ser eficiente. Coisa que o Sport não foi na última Série B e o Vitória foi. Subiu sendo campeão. Coisa que o Santos está sendo, de certo modo. Mesmo não praticando um grande futebol, consegue conquistar os resultados, naturalmente. E foi assim o Sport Guto Ferreira de 2019 também, tá? Dito isso, vamos passar aqui para todo esse compilado de informações, de análise da tabela, jogo, Sport 2019, Guto Ferreira. Mas antes disso, você já sabe, né? Montenegro Cargas, embora. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como atriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Primeiro, começando aqui pela análise do jogo, rapidamente, eu assisti grande parte do jogo ali em segunda tela, mas quando você olhar aqui para a estatística, 67% de bola para o Paysandu, contra 33% para o Novo Horizontino, 3 grandes chances de gols do Paysandu, contra apenas uma grande chance de gol do Novo Horizontino, e é o tal da eficiência, né? O Paysandu teve mais volume de jogo, mais chances claras de gols, o goleiro do Novo Horizontino, Jordi, fez 7 defesaças. Era a finalização de fora da grande área, ele pegando de ponta de dedo no ângulo, umas 2, 3 vezes, pelo menos foi isso. Dentro da grande área também ele fazendo boas intervenções. Então foi um goleiro que trabalhou demais no jogo. Se não fosse ele, o Novo Horizontino ia perder o jogo.
Então é o tal do detalhe. O Novo Horizonte tem um bom goleiro, Jordi, tá? Contra apenas uma defesa do goleiro do Paysandu, o Diogo Silva, que é outro bom goleiro, por sinal. 10-2 em escanteios. Velho, você olha aqui para a estatística e você fala, tá, quem ganhou? O Paysandu, né? O Paysandu aqui é o time mandante contra o visitante. Não, foi 3-1 para o Novo Horizontino. O placar não traduz nem um pouco do que foi o jogo, tá? Bom, sem mais enrolações, vamos passar aqui para os gols. De novo, Horizontino 3, Paysandu 1. O Paysandu que começa bem o jogo, né? Abre o placar no primeiro tempo ainda, com a falha do Jordi, que depois se redimiu fazendo grandes defesas. Já estava bem no jogo, fazendo 2, 3 grandes defesas antes desse lance, mas vacilou. O Juan Ribeiro roubou a bola no carrinho e fez o gol 1-0 para o Paysandu. Placar justíssimo. Poderia já estar 2-0, 3-0. O Paysandu era muito melhor do que o Novo Horizontino no jogo. Mas ainda no primeiro tempo, na jogada individual de Rodolfo, ele dá uma xingada para a esquerda, corta para a direita, o lateral do Paysandu faz a falta dentro da grande área, pênalti. Rodolfo bate e faz 1-1. Beleza. Resultado, de certo modo, que o Novo Horizontino não merecia muito, não. Mas achou o gol. É o tal do detalhe, a Série B. O Novo Horizontino tem um time melhor. E aí, meu irmão, o segundo tempo é aquilo, né? O passe do melhor, com mais volume, finalizando mais, criando mais. Mas num contra-ataque, Luca, muito bem. Finge que vai cortar para a esquerda, finge que vai dar um passe ali. Ele finge, né? Ele sabia, ó, vou induzir ao erro o cara aqui, ó, achando que ele vai tocar. Aí ele corta para a direita e finaliza chapando no ângulo. E aí os 3-1 já é quase que no último lance da partida. O Novo Horizontino, o Paysandu se atira ao ataque, o Novo Horizontino mais jogado de contra-ataque, faz o 3-1 com o Vagninho, finalizando de fora da grande área, fazendo 3-1 e decidindo o jogo. Bom, resultado ruim, de certo modo, para a gente, né? Até porque a gente perdeu uma posição aí com essa vitória do Novo Horizontino, que eu não projetava, eu projetava um empate. Por quê? Porque o Paysandu não tinha perdido nenhum jogo lá no Pará. Sim, isso mesmo, acredite se quiser. Mas aí aconteceu, né? Tudo tem a primeira vez, infelizmente. Rapaziada, agora linkando aquele Sport de 2019 no trabalho de Guto Ferreira, que o Sport subiu, sendo vice-líder da competição, com 17 vitórias, 17 empates e apenas 4 derrotas. Era um time que empatava muito e perdia quase nunca. Era um time muito ali, previsível, muito constante, muito pragmático. Você sabia, ó, a gente pode até nem ganhar esse jogo, mas perder também a gente não vai, não. Era impressionante, bicho. Quando bateu ali a 23ª, a 24ª rodada, eu tinha a convicção absoluta que o Sport ia subir. Porque o Sport era um time extremamente previsível. Mas quando a gente olha para aquela campanha do Sport, não começou fácil. Não foi fácil a temporada toda. A gente não passou o tempo todo no G4, não, gente. A gente começa empatando com o Oeste, empatando com o Bragantino, empatando com o Figueirense. O time estava desacreditado, de certo modo, nesses 3 primeiros jogos. E ia pegar o América Mineiro fora. Eu achava que o Sport não ia ganhar esse jogo, na época. E o Sport vence por 2-1, de virada na reta final do segundo tempo, Yuri fazendo um gol, Guilherme sendo importante também. E o Sport vira aquele jogo e vence a partida. Beleza. Aí o Sport, a partir daí, começa a se reestruturar no campeonato. Vence o Londrina por 3-2, com 3 gols de brocador. Eu estava nesse jogo. Eu estava em quase todos os jogos do Sport nessa Série B aí, por sinal, tá? Aí depois, perde do Operário fora. Aí a partir daí, irmão, começa. É um conta-gotas. Você não vê mais o Sport perder praticamente. É só vitória, empate, vitória, empate, vitória, empate, vitória, empate. Aí, a partir daqui, o Sport, de fato, começa a sustentar uma permanência no G4. Vence do Vitória, CRB e CSA. Depois empata com o CSA aqui, aí empata com São Bento. Aí vem empata com Cuiabá, empata com o Brasil de Pelotas. Aí tem a vitória contra o Paraná, empata com o Guarani. O Sport não perde, pô. Empata com o Curitiba, aí perde do Criciúma. Aí, nesse recorte aqui do empate contra o Guarani, empate contra o Coritiba, derrota para o Criciúma, se eu não me engano, o Sport sai do G4 nessa rodada aqui. É no Dia dos Pais, inclusive. Lembra como se fosse agora. Nesse momento, o Guto Ferreira estava bambeando, viu, para cair. Aí, a partir daí, o Sport volta para aquela sequência. Vence tudo em casa, empata tudo fora. Era basicamente isso, tá? E aí, o Sport se solidifica no G4 e, velho, bateu aqui, ó. Esse jogo aqui contra o Bragantino. Tava claro que o Sport ia subir já. Tipo, 24ª rodada, sei lá, por volta disso. Tava claro já que o Sport ia subir. E aí o Sport foi dando continuidade e tal, e o jogo que o Sport subiu foi esse aqui contra o Botafogo de São Paulo, quando vence fora de casa por 2-0. Se o Sport perdesse todos esses jogos aqui, o Sport subiria ainda para a Série A. Dito tudo isso, como era o time de Guto Ferreira naquele ano, né? A base de um time, como é que ele conseguia montar o seu modelo de jogo? Era um 4-2-3-1 mesmo, Maílson no gol, o Luan Poli também jogou, você tinha o Rafael Thierry na zaga ali basicamente com Éder, Kleberson jogou alguns jogos, ridículo, patético, Kleberson tá horroroso, Adrielson também muito novo na zaga, Rafael Thierry era muito novo e naquele momento o Rafael Thierry não era um zagueiro que passava muita confiança, falhou em alguns jogos pontuais, me causou raiva inclusive porque ele errava na saída de jogo,
Inclusive, teve um jogo contra o Vitória lá na Fonte Nova, que o Sport não conseguiu vencer, ele falhando e tal. Era um zagueiro, de certo modo, que não era muito rápido, inseguro. Eu não gostava muito de Rafael Thierry naquela época de 2019, não, tá, gente? Mas, beleza. Aí você vai para as laterais, também não eram laterais estratosféricos, extraordinários. Era Sander e Guilherme Lazzaroni, que jogaram mais jogos ali na esquerda, e na direita Raul Prato e Norberto. Foi isso as laterais do Sport. Ou seja, laterais, ok, nada de extraordinário. Lateral nota 6, alguns nota 6, alguns nota 7, aí do que eu acabei de citar, que jogaram com maior consistência. Então, eram laterais que sabiam marcar e sabiam atacar. Sander nem tanto, Sander era mais marcar mesmo. Mas Raul Prato e Norberto eram laterais assim, um pouquinho mais equilibrados, vamos dizer assim. Norberto até que atacava bem. Então era um time muito sólido ali, com falso 3 zagueiros com Sander e 2 zagueiros e outro lateral que atacava um pouco mais. Beleza, descendo aqui, tá? A gente vê o Sport com a dupla de zaga na maior parte do tempo, com William Farias e Charles. É como se a gente tivesse hoje meio que um Pedro Martins e Fabrício Domingues. Era mais ou menos isso, porque o William Farias era um cara mais marcador, mas que também tinha qualidade técnica para sair para jogo. E Charles era aquele segundo volante que não era um primor técnico, mas era um primor físico. O cara corria o campo todo momento. Era o Fabrício Domingues da gente. Era isso. Então, eu não sei se Guto Ferreira ele vai, a partir de agora, sei lá, tirar Felipe para colocar um primeiro volante mais marcador, tipo um Pedro Martins, é um cara mais físico até do que o próprio Felipe, ou se ele vai continuar nesse modelo que o Sousa colocou, de Felipe jogando como um primeiro volante mesmo. Eu não gosto da ideia. Felipe pode jogar até mais avançado, porque tem qualidade técnica. Mas, ok, Felipe se sente bem jogando de primeiro volante. É complexo. Um jogador que vai ter mais minutagem, eu tenho convicção em afirmar isso, Fabinho. O Guto Ferreira trabalhou muito com o Fabinho aí no Ceará. Ele ama Fabinho e ele vai ter muitas oportunidades. Seja jogando de lateral, ou de volante, ou de zagueiro, sei lá. Fabinho vai ter mais minutagem com o Guto Ferreira. Ele gosta de volantes marcadores. Então, talvez Pedro Martins tenha mais sequência aí com o decorrer dessa Série B. Enfim, não é algo tão simples assim da gente cravar, né? Vamos aguardar a primeira escalação dele contra o Santos, que Lucas Lima não vai jogar contra o Santos. É uma baixa para o jogo pela questão contratual. Beleza, outros jogadores que jogaram ali, Marcão jogou naquela Série B, beleza. Volante mais marcador, ele gosta de volante, primeiro volante mesmo, de fato, cão de guarda. João Igor também jogou ali naquela Série B. Quando a gente vai para meia, era um meia atacante mesmo na posição de meia, né? Não tem muito mistério. Leandrinho, que era aquele nosso gordinho peladeiro, que jogava bom jogador, mas que aguentava jogar só 45 minutos. Foi importante naquela Série B, com assistências, com gols importantes também. Não é um jogador ruim, não. Era um meia atacante pifador. O problema dele é a questão física, né? Samir jogou alguns jogos na Série B, acho que jogou 12, 13 jogos, depois saiu do Sport. Também era um cara fisicamente não muito agradável assim, era um cara mais pesadão, mais lento, mas não era ruim não era um jogador ruim não, apesar disso saiu. E Pedro Carmona também conseguiu ser importante pra gente em alguns jogos ali, deu assistência pro gol de cabeça de Guilherme, fez um gol de falta contra o Vitória que deu um pontinho lá na Fonte Nova. Quando a gente vai aqui para as pontas, cara, de qualidade mesmo a gente tinha Guilherme, artilheiro daquela Série B, e Yuri, basicamente, e Ezequiel, né, que jogou só metade daquela Série B. Eram 3 pontas, um que era destaque, tipo, craque daquela Série B, junto com o Claudinho, foi os 2 melhores jogadores daquela Série B. Yuri teve bons momentos, bons lampejos, e Ezequiel. Beleza, de centroavante era Brocador, que fez 14 gols naquela Série B, e Pelelton, que foi importante naquela reta final da Série B, quando fez um dos gols ali contra o Botafogo de São Paulo, deu assistência no jogo contra a Ponte Preta, para Guilherme fazer um dos gols da partida. Enfim, cara, por que eu tô falando tudo isso? Velho, o elenco de 2019 não era um grande elenco não, gente. Se a gente parar para analisar quem é que era diferenciado naquele elenco, você fala, porra, isso aqui é um jogador de muito destaque naquela Série B. Charles William Farias, Guilherme, sim, é jogador de destaque, Brocador, tô citando aqui 4 jogadores que eram muito diferenciados. Velho, eu não tô lembrado assim de um grande destaque da gente na zaga, assim, porra, esse cara aqui teve um grande destaque na zaga, não me recordo muito bem. Os laterais, mas era uma zaga ok, nota 7, laterais ok, nota 7, meio campistas que oscilavam muito, mas ok, nota 7, um goleiro ok, nota 7, e era isso, gente. Não tinha nada de extraordinário. O nosso banco era limitado também, velho. E Guto Ferreira conseguiu arrumar aquele time pra gente não perder quase nenhum jogo naquela Série B. A gente só perdeu 4 jogos de 38. É um excelente recorde de jogos sem perder. Ao mesmo tempo, a retranca dele fazia com que a gente desperdiçasse alguns pontos também. A gente poderia brigar pelo título, se o time não fosse tão retranqueiro quando fazia um golzinho, né? Principalmente fora de casa.
o nosso desempenho fora de casa não era bom. Não era bom. E é isso que nos preocupa, né? A gente precisa continuar na sequência razoável de resultados fora de casa. A gente não pode despencar muito fora de casa, não, porque dentro de casa a gente já não tá essas coisas. E outra, aquela Série B a gente subiu sendo vice-líder, podendo ser até brigar por um título, possivelmente, porque também aquele nível daquela Série B era fraco, né, gente? Não era um nível de Série B alto. Então, por isso também que a gente conseguiu ter uma Série B mais tranquila, mais estável. Enfim, cara, é um 4-2-3 no que ele vai tentar adotar, eu acredito, com 2 volantes mais marcadores. Não sei se ele vai mudar ali muito a questão de formação tática, acho difícil. Sobre os jogadores que ele já trabalhou, Barleta ele trabalhou no Ceará, se a gente analisar também, Felipe ele já trabalhou no Goiás, Rafael Thierry já trabalhou com ele, Chico já trabalhou com ele já trabalhou com 8, 9 jogadores desse elenco aí. Então ele conhece, de certo modo, o grupo. E aí é o seguinte, gente, quando a gente agora compara o elenco de hoje com o de 2019, esse elenco de 2024 é melhor do que o de 2019. Rafael Thierry vai voltar de lesão, ele é melhor do que o próprio Rafael Thierry de 2019. Beleza, Luciano Castão, se equivale aos zagueiros ali da época, vamos colocar ali na média. Kaique França é um bom goleiro, talvez até melhor do que aquele momento de Maílson e de Luan Poli lá atrás. Acho que é melhor, inclusive. E a gente tem um banco que é Thiago Couto, ou seja, temos bons goleiros, até melhores se pegar numa média em relação de 2019. Laterais. Na esquerda a gente tem Cariús, Filipinho e Dalbert. São melhores do que os de 2019, bem melhores, inclusive. Na direita, a gente tem de Plácido e Rosales. Tá meio que numa média ali, talvez até melhor mesmo que de 2019. Melhor, deve ser melhor a tendência, né? Então o Guto vai ter essas peças para rechear mais o seu grupo com o decorrer aí dos jogos e fazer um trabalho melhor. A dupla de volantes não é o mesmo nível, né? Assim, Charles William Farias é melhor do que no pacote Felipe e Fabrício Domingues, né? Mas podemos ter contratações aí, mas também não fica aquela disparidade absurda. Na meiuca a gente tem Lucas Lima, que é como se fosse o nosso Leandrinho de 2019, como se fosse, tá? Mas Lucas Lima é melhor do que Leandrinho. Nas pontas, a gente tem Barleta, Romarinho, a gente tem o Wellington Silva, que podem ajudar também. Na média, esses 3 aqui são melhores do que o de 2019. Mas a gente não tem o Guilherme de 2019 ainda. Aquele artilheiro, aquele cara que faz 17 gols, a gente não tá tendo. Que deveria ser Gustavo Coutinho. Entrando no setor do centroavante, a gente tem Gustavo Coutinho, artilheiro da última Série B, e Zé Roberto. Na última Série B, 9 gols em 18 partidas. Excelentes números. Bem, tu pega na média, o elenco de 2024 é melhor do que o de 2019. Agora, ó, o sarrafo dessa Série B de 2024 é maior do que a de 2019. Numa média, se o Guto conseguir fazer o feijão com arroz de 2019 para 2024, a gente sobe para a Série A. Porque se pegando a média que ele fez lá, transportar para esse ano, com um elenco melhor, mesmo assim o nível subindo um pouquinho mais da Série B, eu acho que o Sport consegue subir. Agora, se ele vai fazer esse trabalho ou não, aí é aguardar o desenrolar dos jogos, tá? O Guto de 2024 também vem no recorde pior do que o de 2019. Mas enfim, aguardar. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, gente.